Olá, bom dia. Bom dia. Poxa, 3 anos, a gente com muita alegria volta presencial, né? E hoje aqui na cidade de São Paulo, como vocês podem ver, no Centro Histórico. E também quero desejar bom dia, Brasil, que temos colegas também vendo por transmissão YouTube. E, então, nós estamos com uma transmissão híbrida, né? Mas é com muita alegria, realmente, poder revê-los pessoalmente. E hoje a gente tem um dia, uma manhã, com várias informações para vocês do setor Duas Rodas. E, para isso, então, vou anunciar aqui os convidados nossos, começar pelo Marcos Fabanian, nosso presidente, o Ciro Gazola, que é o vice-presidente e responsável do segmento bicicleta, e o convidado especial hoje aqui, o secretário da Saúde do Trânsito, o doutor Frederico Carneiro, que está aqui com o Daniel Tavares também, que é do diretor, e que pode trazer muitas informações para todos nós sobre essa questão, né, da mobilidade e tudo mais. Então, para a gente dar início, eu vou convidar o Ciro Gazola a fazer a sua apresentação da parte de bicicleta. Por favor, Ciro, fica à vontade. Obrigado, Paulo. Gente, bom dia. É um prazer estar com todos vocês aqui depois de bastante tempo, retomando nesse período pós-pandemia. Agradecer também a presença do secretário Frederico conosco, do Marcos, que está aqui, do Paulo e todo o time da Abracico e realmente contando com a participação de vocês. Vamos falar sobre bicicletas, um dos nossos 2 segmentos da associação. E eu queria começar fazendo uma reflexão, porque nós saímos dos últimos 2 anos, 2020 e 2021, com uma base bem alta do que foi não só a produção, mas principalmente consumo e vendas no mercado nacional. Nós tivemos 2 anos onde a bicicleta foi adotada como, né, um item não somente de mobilidade, de lazer, de promoção da interação com a família, de transporte, tudo. Nós, literalmente, a partir da metade do ano de 2020, tivemos uma explosão da busca pela bicicleta, o que gerou, globalmente, na cadeia de peças e componentes, um entrave que dura em alguns segmentos até hoje. Porém, desde do início desse ano, aproximadamente desde março, abril em diante, nós vemos uma contração de consumo, de redução, realmente não só na cadeia de consumo do varejo, mas em todos os segmentos, em todos os canais, que tem impactado e que tem levado a essa produção desse ano de ter sido retrabalhado. Vocês veem uma queda aí de quase 19% versus o ano passado. É uma realidade bem distinta do que a gente vai ver de motocicletas. Eu fico feliz porque tem outros fatores e ajudam, mas aqui nós saímos de anos, 2 anos, com uma pé no acelerador. E esse ano é o que nós chamamos, é o ano da ressaca, é o ano do reequilíbrio para dar continuidade depois. Aqui eu vou mostrar um pouquinho os números por segmento só reforçam que já é uma realidade. O país virou um país muito ligado ao mountain bike. A mountain bike hoje é, né, uma bicicleta que tem uma pluralidade, você pode usar ela para todo tipo de fim, ligado também à qualidade, né, do território nacional. Em segundo, urbana lazer, elétrica é o segmento, eu vou falar mais adiante, que tem crescido e nós estamos investindo, as associadas da Abracico, em tecnologias para continuar expandindo. E aqui falando sobre regiões, nesse ano em particular não tem muita diferenciação entre a representatividade, outra vez, isso aqui representa a base de redistribuição das nossas associadas entre as respectivas regiões, a força do Sudeste, mas também o crescimento, a força do Sul, mas nos últimos anos vemos também Norte e Nordeste evoluindo. O ponto importante é entender o mercado hoje. Hoje nós temos uma realidade em que tem uma conjugação de fatores. Esse ano, com o impacto, né, da inflação sobre renda, a taxa de juros que nos últimos 2 anos quase que triplicou. Nós temos vários fatores que afetam a cadeia por onde passa a venda das bicicletas, né? O mercado nosso flui através das redes de varejo eletro, através das redes online, através dos sporting goods e principalmente no mercado especializado, os bike shops e bicicletarias. Todos esses canais, nos últimos 8, 9 meses,
passaram a sofrer o impacto da redução de consumo, diríamos, do reequilíbrio, depois de um período muito forte de consumo que nós tivemos nesses últimos 2 anos. E essa realidade, eu diria, se você fosse separar, você tem mais ou menos 2/3, diríamos, da nossa produção, que está ligada a produtos de entrada. O que chamamos de produto de entrada vai até a casa dos seus 5, 6 mil reais. Depois tem os produtos de médio valor agregado e alto valor agregado. Onde está realmente a cadeia desses 2/3 de produção está ligada a produto de entrada. É aí que o impacto foi mais relevante, enquanto que nós ainda temos um consumo inerente dos produtos de médio e alto valor agregado, mas ainda nos falta peças, por incrível que pareça. Então, a gente está numa situação complexa. Essa é a transição de 22, mas a nossa perspectiva para o futuro continua, assim, você tem uma cadeia, eu vou mostrar daqui a pouco o gráfico, que é esse aqui, que mostra, saímos de uma crise lá em 16, 17, retomamos o crescimento, a base de 19 tinha uma base de produtos de entrada muito baixos, que hoje de baixo, que não existem mais, mas aquele crescimento ali de 20 para 21, ele é real, ele foi duplo dígito, forte. Então, vocês veem que meio que a gente volta a uma base que está lá parecida com entre 17 ali, e agora é olhar para frente, porque essa base de 630 agora desse ano de 22, que é o que a gente está estimando, tem um percentual de produtos de valor agregado muito mais alto do que tinha no passado, tá? Que é para onde o mercado está seguindo. E nós aproveitamos para mostrar que o número que nós tínhamos estimado no início do ano, o número que poderia chegar na casa de 750, mas com essa retração do consumo, todas as indústrias tiveram que replanejar o que é a produção agora do final do ano, início do ano que vem. Esse número mostra, obviamente, uma queda de quase 16%, mas o que a gente vê hoje, o importante é se preparar para o futuro. E hoje a nossa cadeia, para vocês terem uma ideia, de planejamento de matéria-prima, ela é estendida 2 anos para frente. Então, é como lidar com não é ter uma lancha de velocidade, é como se fosse um transatlântico, você tem que tomar decisões ali para acelerar e frear ele. Esse é um dos pontos principais de gestão. Mas nem tudo também é notícia ruim. Nós temos aqui uma realidade que veio para ficar, que é o crescimento do segmento de bikes elétricas. As associadas da Brasilico investindo de forma com muito compromisso em tecnologias, trazer produtos aqui, não só produtos de alto valor agregado, mas também produtos que cabem no bolso do consumidor, e esse é um trabalho que estamos fazendo cada vez mais. Temos exemplos que vamos mostrar aqui daqui a pouco. Já temos, por incrível que pareça, só ligados ao polo industrial, 26 modelos de bike elétricas e que vão continuar crescendo. Tá? As oportunidades, já falei um pouco sobre isso, mas cada vez mais, assim, tem um tema relevante para que bicicletas continuem crescendo no Brasil. Infraestrutura é tudo. Falava com o secretário aqui sobre a importância dessa infraestrutura nacional de ciclovias, ciclofaixas. Temos algumas pessoas aqui presentes que são muito também apaixonadas por isso, pelo tema. Cresceu nos últimos anos, mas é um dos maiores, realmente, aceleradores da capacidade de continuar permitindo que a bicicleta cresça no Brasil. E aí, falando de um ponto muito importante que nós fizemos no mês de agosto, que foi promover um encontro da cadeia de fornecedores, não só nacional, mas internacional, para interagir conosco no Polo Industrial de Manaus, nas nossas plantas. Tivemos mais de 100 profissionais dessa cadeia que estiveram conosco, e aí o objetivo foi poder incentivar realmente a nacionalização dessa cadeia, porque hoje o percentual ainda de dependência ele é mais do que 60% ligado à cadeia global. Apesar dos esforços, evoluímos, mas não o suficiente, e continuamos a trabalhar, e foi bem produtivo esse trabalho ligado, e aí podem ver alguns exemplos. Nós tivemos contato lá na Suframa, com todo o time, com a presença do general Algacir Porrozinho, superintendente da Suframa, e toda a sua equipe de secretários. Tivemos também a presença do governador, mas toda a comunidade do Amazonas apoiando esse trabalho e a visita em todas as nossas indústrias. E aqui mostra um pouco dos exemplos. Quando a gente fala de tecnologia, eu vou deixar rodando vários lançamentos, não só de bikes elétricas, de bikes ligados à mobilidade urbana, obviamente esse ano, várias novas opções ligadas à bicicleta de estrada. Há também uma mountain bike, nem se fala, porque é o grande nicho de crescimento ainda para a nossa indústria. Então, mostra um pouco, hoje nós conseguimos ter bicicletas no Brasil que não devem em nada à tecnologia das marcas globais, e algumas das nossas empresas, na realidade, representam marcas globais também. Então, esse é um exemplo de onde chegamos nessa indústria. Ainda temos muito para evoluir.
Passo aqui a palavra para o Marcos Fermanian e, no final, com as perguntas de vocês, vai ser um prazer também poder apoiar aqui. Obrigado, Marcos. Bom, obrigado, Ciro. Parabéns aí pela apresentação. Bom dia, jornalistas, aos colegas do setor que estão aqui presentes, também aqueles que estão online. Bom dia, Paulo, secretário Frederico, mais uma vez, muito nos honra aqui com a sua presença. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Daniel também está aqui presente. Bom dia. Bem, o que a gente pode dizer aqui é que, de alguma maneira, né, Ciro, o setor tem uma balança aí, a gente veio caminhando aí de mão dadas, crescendo os dois segmentos, mas vamos torcer para que isso seja temporário, né, como você mesmo disse, né, que seja 2022 o ano base, e que daqui para frente a gente possa voltar a prosperar e crescer novamente no segmento de bicicleta. E certamente isso acontecerá. Voltando aqui para o segmento de motocicletas, como vocês podem ver aí no gráfico, o comparativo de janeiro a setembro, nós atingimos um pouco mais de 1 milhão de unidades, um crescimento de 18,4%, com bastante empenho, bastante esforço, né, da indústria, indo atrás da demanda, que ainda está bastante aquecida. Esse mês de setembro foram quase 140 mil, ainda com menos dias úteis, né, em relação a agosto, a gente quase chegou lá. Então, um esforço bastante grande. Vocês têm acompanhado a dificuldade logística, né, mundial, né, de abastecimento das indústrias no mundo inteiro, e no nosso caso também não foi diferente, né, muito desafio, né, para que a gente conseguisse atingir esse resultado. Em relação à exportação, mercado externo, a gente também, né, teve um ótimo resultado em relação a 2021, de acordo com o plano, caminhando um pouquinho de lado, um crescimento de 2,1% de quase 1.000 unidades. Também não tem alteração, a gente mostrou isso, né, em outros encontros que nós já fizemos. Esse ranking aí de 2022 permanece inalterado, né, com a Colômbia assumindo a primeira posição. Vocês podem ver 2020, 2021 e 2022, ela veio galgando degraus, né, muito em função também do encolhimento do mercado argentino, que era, no ano passado, nosso maior mercado, né, caiu para o segundo colocado, isso muito em função da dificuldade que o país enfrenta atualmente, de desafios também de recomposição da economia. E o mercado dos Estados Unidos é um mercado importante, né, como você sabe, o mercado norte-americano é um mercado bastante exigente, e ainda assim a gente consegue exportar para lá umas boas unidades. Bom, o varejo, né, que reflete aqui os emplacamentos das motocicletas 0 km, reflete muito essa expansão da produção que nós tivemos. Vocês podem ver nessa linha aí que, a exceção do mês de julho, que foi impactado pela disponibilidade em função das férias coletivas, a gente vem superando todos os meses, né, do ano passado. Então, no acumulado, a gente já está com 17,3% de um pouco mais de 145 mil unidades, quase chegando a 1 milhão, né, no acumulado, 986. Bem, a participação aí por faixa de cilindrada, é importante destacar, como a gente falou, toda a indústria vem sofrendo, né, de abastecimento de componentes. No nosso caso, a maior demanda, além de ela estar concentrada na baixa cilindrada, nós também temos a menor disponibilidade, né, de componentes, né, considerando que nós temos modelos aqui com mais de 90% de índice de nacionalização. É o que permite, então, mais flexibilidade de expansão de produção justamente aqui e, coincidentemente, onde também a demanda ela está mais aquecida. Vocês podem ver na última coluna, do 17,3% de crescimento que nós tivemos, 20,6% foi justamente nesse segmento, mas é importante destacar que a média cilindrada e também acima de 450 também registraram um crescimento 4,4% e 1,5%, respectivamente. As regiões também que mais crescem são as regiões norte e nordeste, todas cresceram, né, para registrar isso.
Talvez o crescimento só não foi maior em função da limitação da oferta, mas justamente as regiões. O Sul e Sudeste, que é o maior mercado, né, representando 38,8%, mas Nordeste e Norte, por exemplo, tiveram o maior nível de crescimento, que é justamente, coincidentemente, onde as regiões em que nós temos maior força no sistema do consórcio, né, atingindo uma faixa da população de menor renda e que conseguem adquirir uma motocicleta no sistema consórcio diante, né, do parcelamento, podendo chegar até 72, 80 meses, né, o que viabiliza bastante o acesso a consumidores de menor renda. Bem, tem sido uma constante, né, ao longo do ano, né, muitos de vocês têm nos perguntado por que a demanda está aquecida, né, o que está acontecendo com o mercado de motocicleta no país. Bem, a gente tem visto, né, durante a pandemia, o avanço do comércio eletrônico, né, o comércio digital, e a motocicleta e a bicicleta também tem sido o canal, né, de escoamento dos produtos. Então, durante a pandemia, todo tipo de coisas o brasileiro comprava e tudo chegava às nossas casas. Mas depois disso, esse crescimento eletrônico que já vinha em alta antes mesmo da pandemia, ele se tornou uma realidade nossa, né? Aliás, praticamente no mundo inteiro também. Uma coisa que já vinha aquecida, aqueceu ainda mais, né? E se incorporou na cultura brasileira de todas as idades, de forma que, além disso, né, e concomitantemente a isso, né, a perda de postos de trabalho em outras frentes, especialmente no setor de serviços, trouxe muitos consumidores, né, para o segmento, né, como podemos dizer assim, forma principal de obtenção de renda. E mais recentemente, né, a motocicleta também passou a ser um ganho adicional de renda para aqueles que já utilizavam a motocicleta no dia a dia, né, por ir e vir, né, nos horários livres, à noite, nos finais de semana também, com os aplicativos de entrega, passaram os usuários também a prestar esse tipo de serviço nas horas vagas, como ganho de adicional extra na sua renda. Então, isso, de fato, acabou por aquecer ainda mais a demanda de motocicleta, que já vinha num patamar bastante aquecido. Fora isso, né, o patamar de preços dos combustíveis, né, tem trazido muitos usuários, né, de outros segmentos, principalmente nos grandes e médios centros, né, com o avanço das scooters. Muitos usuários não têm substituído o automóvel, mas têm utilizado o automóvel no dia a dia, a motocicleta como uma maneira, né, de economizar o combustível. Então, isso tem, de fato, trazendo um impulso adicional, né, para o nosso segmento. E muitas vezes alguns de vocês perguntam, mas, Marcos, afinal de contas, quando é que nós vamos equilibrar essa demanda em relação à oferta? Essa é uma resposta difícil de dar, né, mas a gente estima que no patamar que nós estamos atualmente, algo em torno de um mês. Se a gente está produzindo por volta de 140 e 80% é de baixa cilindrada, estimamos que por volta de 100 mil unidades adicionais, além daquilo que a gente produz, seria necessário para equilibrar a demanda. Mas é importante ressaltar que nós vamos ter esse mês de outubro, que está em curso, né, daqui até o final do ano, novembro e dezembro. Vamos lembrar que teremos novamente férias coletivas nas nossas fábricas, assim como tivemos agora no meio do ano. Então, provavelmente, a produção ela deverá ser menor, né, e que deve impactar a demanda. Então, nossos fabricantes estão fazendo esses esforços adicionais, né, para aumentar a produção, mas dificilmente ela será reequilibrada daqui até o final do ano. E é importante destacar que 66% das motos que nós produzimos são bicombustível e que atende os clientes que podem utilizar o etanol em regiões em que o etanol é mais vantajoso do que a gasolina. Ela favorece bastante também e alivia o bolso, né, do consumidor. Bem, diante disso, então a gente reviu os números, né, lembrar que a produção
Antes desse número que eu estou mostrando para vocês, era de 1.320, então nós saltamos para 1.420.000. Em relação a 2021, são quase 19% de crescimento. As exportações, em relação ao ano passado, também crescem um pouquinho, 10%. E, repetindo, né, o varejo, essa estimativa que está aí, 1.350, ela está muito limitada em função da oferta, no caso da nossa produção. Bem, esse gráfico eu sempre trago para vocês, né? Vocês devem estar cansados de me ouvir, mas destacando, né, que a gente está, muitos veem o negócio de motocicleta crescendo e ficam falando, olha, mas você está na contramão no mercado, você está crescendo mais que todo mundo, e na verdade, o que a gente está experimentando é uma recuperação daquilo que a gente já fez. Então, lembrando que 2011, diferente aqui do meu amigo Ciro, né, que apresentou a produção do passado, ele está bem próximo, né, mas a gente já está ainda um pouco distante, né, dos mais de 2 milhões que nós já fizemos em 2011. Nós tivemos uma queda substancial, toda a cadeia sofreu bastante com essa queda mais de 60%, e que vínhamos recuperando, né, gradativamente, 18, antes da pandemia, 19, depois entrou a fase da pandemia e ficou mais difícil de ter um comparativo. Mas o mais importante é que agora, 2022, com esse 1.420, a gente volta praticamente perto já de 2014. Se os fabricantes conseguirem fôlego, né, de investimento, de capacidade produtiva, com perspectiva de demanda que a gente tem, vamos torcer para que em breve a gente recupere, né, e volte esse patamar de 2 milhões que nós já fizemos em 2011. Então, é importante ter esse olhar, né, de que a gente está em fase de recuperação. Estamos em crescimento, estamos celebrando sim, mas ainda muito distante do que aquilo que a gente já fez. Bom, mudando um pouquinho de assunto, né, eu gostaria de lembrar para vocês dos nossos pilares, né, que sustentam a nossa instituição, a Abraciclo. Então, a gente atua na política industrial, né, contribuição para os órgãos reguladores do ponto de vista técnico e também sobre a segurança viária, e a gente está falando de motocicleta e bicicleta. Então, aqui eu estou ressaltando isso porque recentemente a gente teve aí a Semana Nacional de Trânsito. Então, secretário, queria agradecer o seu convite aqui para a Abraciclo, né, pela parceria. A gente fez várias ações Brasil afora durante essa semana, e parabenizar pelo programa, né, que vocês fizeram. Então, a gente tem, na medida do nosso alcance, né, procurar dar essa contribuição, né, e esse envolvimento quando o assunto é relacionado à mobilidade e segurança no trânsito. E eu gostaria de destacar aqui a faixa azul, que na semana passada teve aí a inauguração oficial, né, da faixa azul na Avenida Bandeirantes. Lembrando que ela está há 8 meses de forma experimental na Avenida 23 de Maio, né, vocês podem ler ali, e na tela. O importante é que o CT, a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui de São Paulo, relatou que durante esse período nenhum registro de sinistro grave ou óbito teve naquele trecho. Então é um salto bastante importante, a expectativa é muito positiva. A gente esteve lá com o prefeito de São Paulo, né, nesse evento inaugural da faixa azul na Bandeirantes. Eu destaco isso porque, secretário Frederico, não fosse o seu apoio e autorização do Senatran, o CT não teria conseguido, né, levar esse importante projeto adiante. E eu trago isso para cá justamente para que a gente possa, através da voz de vocês, jornalistas, que têm contato com a sociedade, né, de levar esse projeto adiante, né, de divulgação para melhorar a conscientização dos motociclistas e até mesmo para aqueles que estão online, né, em outras cidades, no país adentro, e possa levar essa experiência, né, como uma experiência positiva e, quem sabe, também aplicar em outras cidades.
pequeno vídeo é para celebrar essa parceria já de longa data, né, com a Senatran, e vocês puderam ver aí que várias ações a gente fez em conjunto, né, ao longo desse tempo. E agora eu gostaria de passar a palavra para o senhor fazer comentários. Muito obrigado, bom dia a todos. Eu que agradeço o convite, Marcos, Ciro, Paulo, obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui conversando sobre o segmento de duas rodas, né? E como vocês colocaram aqui, à medida que o mercado cresce, aumenta o nosso desafio como órgão regulador, né? Não só na questão do setor produtivo, né, da cadeia produtiva, porque também a Secretaria Nacional de Trânsito e o CONTRAN fazem a regulação de toda a indústria, né, nessa parte técnica, a parte de segurança, a parte normativa, mas, sobretudo, a questão da segurança. Então, à medida que a frota aumenta, a probabilidade, né, do envolvimento em acidentes também aumenta. Então, esse aí é o nosso cuidado, nossa atenção em relação a isso. E eu respondo pela pasta desde 2020, mas desde 2019, né, que o então Departamento Nacional de Trânsito foi incorporado ao Ministério da Infraestrutura, e sob a gestão do ministro Tarcísio, ele passou 2 pilares importantes para nós trabalharmos. Uma questão da transformação digital, da simplificação do processo produtivo e do processo regulatório, e o outro mais importante, que é a questão da segurança. Então, é onde a gente vem conduzindo, né, esse trabalho aí junto ao segmento da indústria automotiva e da indústria de duas rodas, de modo que a gente possa otimizar a questão da produção, né, o fardo regulatório, tornar cada vez mais simplificado, menos oneroso, e prezar pela segurança no trânsito. E aí foi o exemplo que foi colocado aqui da questão do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Bom, o primeiro aspecto é importante destacar. A gente vem conduzindo, juntamente com a indústria, e quando assumi, foi logo na pandemia, até conversávamos há pouco ali, a primeira reunião que tivemos com a entidade foi por videoconferência, né? Mas a ideia, a tônica sempre foi a do diálogo, de ouvir as demandas do setor. O poder regulador, ele é muito reativo, né? Acaba que assim, o segmento, a sociedade privada, a sociedade civil organizada demanda as ações, demandam as medidas, e a gente vai lá por força legal, atribuindo, promovendo as devidas normativas. Então, esse foi um canal assim que a gente vem construindo desde o início, e se reflete nessas ações. Então, em termos de transformação digital e simplificação, importante citar o sistema para a emissão de CAT, né, que é o Certificado de Adequação da Legislação de Trânsito. Todo projeto de motocicleta, ele precisa de uma certificação, de uma autorização por parte do Poder Regulador. Isso, em média, demorava-se, já chegou a tempo de 100 dias para que uma autorização dessa fosse emitida. Hoje nós estamos trabalhando na faixa de 7, 10 dias. Por conta de uma transformação, de uma automatização e sistematização dos processos. Isso reflete na cadeia produtiva. Outra coisa, a questão recentemente, um sistema de pré-cadastro, né, que toda unidade que é fabricada precisa de ser informada, todas as características relativas a cada veículo, com base no projeto original, enfim, e também isso foi implementado de forma sistematizada. E a gente vem promovendo, né, nesse processo da cadeia produtiva, e aí fazendo o link com a questão da segurança, é um diálogo com a indústria, no sentido de, a cada vez mais, a gente aprimorar a qualidade, agregar tecnologia, agregar equipamentos e dispositivos que vão trazer mais segurança para os condutores e para os passageiros, né, e os demais usuários do trânsito. E isso é que é uma questão muito importante, que a gente fala muito em sustentabilidade, né, sobretudo do ponto de vista ambiental, mas também no que se refere à economia, ao setor produtivo de duas rodas, essa sustentabilidade é importante, porque nós queremos um produto cada vez mais seguro, mas tem que sempre balancear a questão do custo. Ou seja, não adianta incorporar toda a tecnologia disponível no mercado e esse produto não ser acessível para a população.
principalmente quando a gente fala nessa categoria que que predomina no setor de vocês, que é a de baixa cilindrada, né, que é o veículo que dá o sustento para milhares de trabalhadores no país, é o veículo que teve um boom grande durante a pandemia, pela dificuldade vamos dizer, os lockdowns, né, as restrições de circulação. Então, as mercadorias começaram a chegar mais por bicicleta e motocicleta. Enfim, então precisava adequar isso, chegar nesse meio tempo. E a gente tem construído de uma forma muito assim no diálogo. Olha, nós precisamos definir, não é se vai colocar o equipamento, mas quando. Em que condições e de que maneira. De uma maneira gradativa, que isso vem sendo incorporado. E aí a gente chega nesse segundo pilar, que é o da segurança. Porque a gente vem aderindo a um programa iniciado pela ONU, em 2011. Esse plano, então, teve um objetivo na primeira década, de 2011 a 2020, de reduzir 50% o número de mortes. Em números absolutos, o Brasil ficou em torno de 30%. Se considerarmos uma projeção, porque em 2011 havia uma tendência de crescimento do número de mortes aqui no país. Era da ordem de 42, 44 mil mortes por ano. Nós estamos na casa das 30 mil mortes por ano, em 2020. Então, ou seja, se considerássemos uma projeção, a gente teve sim 50%, né, que era a proposta inicial da ONU. Primeiro de reverter o quadro e depois diminuir. Mas o fato é que desde 2014 esses números vêm caindo sucessivamente, não numa velocidade que seja aceitável, porque quando se fala em 30 mil mortes por ano, é um número que realmente assusta. E isso a gente precisa trabalhar constantemente. Trazendo isso para o mundo das motocicletas, principalmente, representa cerca de 30% a 35% dessas mortes. Então, ou seja, é um dado preocupante e a gente precisa cada vez mais estar bem de braços dados, de mãos dadas com o setor produtivo, com os órgãos de trânsito de todo o país, para que a gente possa reverter esse quadro. O que a gente vê, em 2018, o Brasil incorporou esse plano, uma proposta global de um plano aqui no Brasil, chamado Penatrans. Esse plano patinou de 2018 a 2020, porque não havia uma identificação com todos os órgãos de trânsito do país, não havia uma identificação com a sociedade civil organizada. Muitos gestores de trânsito no país sequer sabiam o que significava a sigla Penatrans, que havia esse plano, uma regra, uma norma. E então nós fizemos uma revisão, passou rapidamente no vídeo, nós reunimos especialistas, foram mais de 100 especialistas em todo o país, representando cerca de 50 órgãos e entidades públicas e privadas. A Abraciclo se fez presente nesse grupo de trabalho, trazendo a expertise da segurança veicular, dos veículos de duas rodas, trazendo a expertise da pilotagem. A entidade e as empresas associadas oferecem cursos, treinamentos para motociclistas, e tudo isso foi incorporado num plano que tem 154 ações divididas em 6 pilares temáticos. A gente destaca aqui no setor o pilar número 3, que é de segurança veicular, e o pilar número 4 de campanhas educativas, que é exatamente onde foi a abordagem aqui que foi tratada, foi trazida para cá. Então, esse plano foi revisado em 2021 e, desde setembro do ano passado, nós iniciamos, a Secretaria Nacional de Trânsito visitou todas as 27 unidades da federação, firmando um compromisso de cada órgão do país de implementar as ações de sua responsabilidade. Isso foi assim, uma iniciativa muito produtiva, muito proveitosa, porque a gente sentiu ali ao vivo, não foi por videoconferência, foi realmente presencial, né? Sentiu ali o engajamento dos órgãos, a vontade de ter uma regra, uma diretriz, um norte, para aquelas ações que eram feitas assim, descoordenadamente. Então, isso a gente trouxe para os órgãos de trânsito. Além disso, fizemos também esse mesmo compromisso com algumas entidades da sociedade civil organizada. No mês de março, aqui em São Paulo, nós reunimos no Palácio dos Transportes
35 entidades de trânsito e transporte, da área de engenharia, de projetos, da indústria, de transportadores, embarcadores. E nesse mesmo dia, foi um evento que foi até registrado aí no vídeo, nós firmamos esse compromisso com a Abraciclo e com uma entidade que representa as autoescolas em todo o país. É um evento conjunto, exatamente para simbolizar a parte da indústria e das campanhas educativas, da formação do condutor. Então, como eu disse, os números estão caindo, mas precisamos acelerar. A meta é ousada. São 86 mil vidas que esperamos salvar até o final desse período de 2030. E ainda o número residual ainda não será satisfatório, se, por exemplo, considerarmos, né, que são pessoas. E quando a gente traz para o nosso ciclo mais próximo, né, pode ser um parente nosso, pode ser um familiar, um amigo, e isso não é aceitável. Ou seja, o lema que está por trás do Penatrans é que nenhuma morte no trânsito é aceitável. Então, esse é o trabalho que a gente vem conduzindo de maneira incessante, de maneira assim, bem determinada, e eu digo aos senhores de modo coordenado. Hoje nós temos um plano. Eu tive a oportunidade de representar o Ministério da Infraestrutura, representar o Brasil numa Assembleia Geral da ONU sobre segurança viária em Nova York. E a realidade que a gente pôde verificar do Brasil em relação aos demais países é muito positiva. Apesar de os números ainda estarem nesse patamar, nós temos, diferentemente da maioria dos países que lá se manifestaram, nós temos um planejamento. Nós temos um plano robusto, validado pela sociedade, construído e revisado por quem entende do assunto. Eu gosto muito de dizer assim, um fato que ocorreu durante uma das reuniões do grupo de trabalho. Era o Pilar 5 de atendimento a vítimas. E nós tínhamos ali profissionais, nós tínhamos um médico, um traumatologista, que atendia num hospital aqui de São Paulo, e durante a fala dele, ele estava até relatando uma sugestão de uma ação sobre capacitação do resgate, e ele falou, olha pessoal, tem que interromper aqui, porque acabou de dar entrada aqui num paciente, ele estava de plantão, e foi prestar o socorro, atendimento a essa vítima. Então, ou seja, são pessoas que realmente entendem do riscado, sabem do que fazem em todas as áreas, fiscalização, de gestão, educação, atendimento a vítimas, da indústria, da engenharia, e isso está presente nesse plano. E ele foi validado, legitimado pela sociedade, foi submetido à consulta pública, e com esse compromisso aí de órgãos públicos e entidades privadas, a gente vê isso com uma maneira muito otimista, e isso dá prosseguimento. Então, esse é o cenário que a gente construiu aí ao longo desses anos, pavimentou. Muito há ainda a ser feito, não só em termos de regulação. Nós temos uma agenda regulatória, que foi também um outro avanço, Marcos, que a gente conseguiu instituir, porque o órgão regulador era sempre demandado. E inúmeros pleitos, desde ao suporte do descanso de uma motocicleta, à mochila, ao baú de transporte de motofretista, ao processo de formação, número de horas-aula para poder fazer a formação desse condutor, se pode usar a motocicleta própria ou não pode, enfim, a faixa azul, regulamentação de sinalização, mas a capacidade de atendimento da Secretaria é limitada. Então, nós instituímos uma agenda regulatória. Então, há uma previsibilidade para o setor, ou seja, quais são os temas que vão ser enfrentados no primeiro semestre, no segundo semestre de um ano. É uma agenda bienal, então ela tem essa previsibilidade. Também faço até um alerta, está aberto o processo de tomada de subsídios dessa agenda regulatória até o dia 15, então, até depois de amanhã. Então, há a possibilidade ainda de encaminhar sugestões de temas que precisam ser regulados pela Secretaria e pelo Conselho Nacional de Trânsito. Esse é um ponto importante. Então, a gente tem uma agenda a ser construída para os próximos 2 anos, 23 e 24. Muitos itens já estão em discussão na Câmara Temática, que também conta com a participação da indústria de duas rodas, que precisamos dessa expertise. Foi o pilar lá, um dos pilares da entidade, o pilar técnico, é exatamente isso, prover os órgãos reguladores de conhecimento, de informações, de tecnologia. Essa etapa está aberta, então a agenda fecha agora. Falando em faixa azul,
Hoje, né, então, já faço um convite também a todos aqui, às 18h30, lá no mesmo trecho da Avenida Bandeirantes, em que foi inaugurado na semana passada, no dia 6, a etapa experimental desse corredor de motocicletas. Hoje nós vamos assinar lá, juntamente com o prefeito Ricardo Nunes e toda a equipe da Companhia de Engenharia de Tráfego, a portaria da Senatran que autoriza o uso de taxas refletivas com o uso de LED na cor azul. Então, esses trechos, né, experimentalmente também serão implantados com esse dispositivo para facilitar a visualização durante a noite. Então, hoje, às 18h30, a gente vai ter esse ato lá, junto à CET. E aí faço assim, uma ressalva ao pedido do Marcos para que outros órgãos de trânsito, né, adotem esses instrumentos. Uma ressalva que é o seguinte: é necessário uma autorização prévia da Secretaria Nacional de Trânsito. Né? Então, ou seja, porque não se pode implementar sinalizações nas vias sem essa consulta, ou, obviamente, aquele dispositivo que já está previsto em lei, previsto numa resolução do CONTRAN. É muito comum a gente ver, às vezes, faixas de pedestre alusivas a datas comemorativas, ou de alguma, né, até muito criativas, faixas de pedestre 3D, a gente já vê algumas coisas do tipo, simulando o teclado de um piano, enfim, tem várias situações. Mas tudo isso precisa ser autorizado previamente pelo CONTRAN e pela Secretaria Nacional de Trânsito. Então, esse é um ponto importante a ser mencionado. E um outro destaque que eu faço em relação à questão da educação para o trânsito, né, que hoje, inclusive, no dia 13, nós estamos também já disponibilizando as entidades que se aderiram ao programa, são parceiras do programa do Cadastro Positivo de Condutores. Então, uma política pública que realmente bem disruptiva, sobretudo porque, em vez de aplicar a penalidade para aquele condutor infrator, ele oferece a possibilidade de benefícios para aquele condutor que não comete nenhuma infração. Então, muda o discurso, muda a abordagem, muda a narrativa. Essa política foi iniciada no dia 22 de setembro, nós já temos 1.300.000 condutores que já se cadastraram e já foram validados, ou seja, que se enquadram no requisito de não ter nenhuma multa nos últimos 12 meses. E já temos 5 empresas que, a partir de hoje, já estão oferecendo benefício a esses condutores. E aí fica um convite, né, à Abraciclo, convite a todas as entidades que estejam ouvindo, e aí, pessoal, pode ser qualquer tipo de atividade, pode ser qualquer segmento. Hoje nós temos uma empresa de materiais de construção, nós temos uma empresa de estacionamento rotativo, uma empresa de serviços de tecnologia de trânsito por celular, nós temos uma empresa também que faz parcelamento de multas pelo celular, multas de trânsito também por aplicativo, conversas já com bancos e seguradoras para trabalhar na questão de incentivos na contratação de seguro, locação de seguro, pedágio, pagamento de pedágio, e os órgãos públicos, né, que nós estamos aguardando esse período de defesa eleitoral para que possam oferecer os benefícios. Nós teremos aí já alguma coisa. Estado de Tocantins, por exemplo, o Detran lá firmou um convênio com a empresa dos Correios, na emissão da CNH, quando vai renovar. Então, se o camarada ele é condutor positivo, ele recebe gratuitamente essa CNH em casa, sem custo algum, por meio dessa parceria. Então, são iniciativas que nós estamos implementando desde a transformação digital e principalmente na questão da segurança no trânsito, para mudar esse cenário, para a gente ter um trânsito mais seguro e oferecer, assim, condições para absorver esse crescimento e que nós esperamos que seja, né, que dure por muito tempo ainda, esse crescimento da demanda e da produção dos veículos de 2 rodas em todo o país, oferecendo infraestrutura, oferecendo uma regulação adequada e, principalmente, segurança. Então, agradeço aí a todos a oportunidade de estarmos aqui, né, trazendo um pouquinho aí dessa política que vem sendo construída aí nos últimos 3 anos, 4 anos, e colocamos à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Obrigado. Obrigado, secretário. Quer dizer, quem tiver pontos não pode, né?
Não pode, Paulo. Então Não vou esperar para o pode. ano que vem. Foi um azar. Ah, é? Pô, parabéns. Muito bem, muito obrigado, secretário. Nesse momento, abrimos então espaço para a realização das perguntas e respostas. Como esse evento está sendo realizado em formato híbrido, solicitamos aos senhores que enviem suas perguntas e dúvidas para o WhatsApp número 11 98708 7787, número que está presente também na sua tela. Aos jornalistas aqui presentes, solicitamos que sinalizem o momento em que quiserem fazer a questão e pedimos também a gentileza de vocês falarem no microfone para os jornalistas de fora aqui de São Paulo poderem acompanhar, dizendo o seu nome e veículo de comunicação que representam. Primeira pergunta, por gentileza. Bom dia, Mário Curcio, eu estou fazendo essa cobertura para o site Automotive Business. Eu queria saber o que se pode falar de contratações, né, por causa desse aumento de produção, mas de forma concreta, né, porque se a gente pensar nos dados da Suframa, eles são defasados e não representam a realidade. Queria saber se vocês conseguem, com a ajuda de outros fabricantes, aí falar quantas contratações ocorreram aí, talvez nos últimos 2 ou 3 meses, né? E também se a gente pode esperar, aí, pelo menos agora para outubro e novembro, uma produção graúda, assim, perto da casa das 140 mil unidades, como ocorreu nos últimos 2 meses. Ok. Obrigado pela pergunta. Não, concretamente, os dados que são públicos, né, que vocês também têm acesso, é o dado da Sufram mesmo. Mas esse dado por si só, ainda que ele seja defasado, o último que nós temos, que a Suframa disponibilizou, se não me engano, é julho, não é isso, Paulo? Julho. Mês de julho, e se a gente olhar esse número de funcionários, de empregos diretos, tanto em bicicleta quanto em motocicleta, em relação a dezembro de 2021, já dá um acréscimo de quase 500 funcionários a mais. Evidentemente que para atingir esses patamares de produção, a gente ainda não tem que ter esse esforço adicional, então, muitas atividades dentro de algumas fábricas estão com 3 turnos em operação, outras em 2, né? Então, na medida em que vai ativando a necessidade de mais um turno, aí, obviamente, que mais contratação serão necessárias. Para esses meses, agora, de outubro e novembro, como eu lhe falei, a perspectiva é o mesmo patamar, né, entre 140 a 150 mil, embora os resultados sejam bastante positivos, né, no azul, mas aquelas nuvens pretas ainda permanecem rondando todo mundo, né, então, assim... No caso nosso, é um pouco menos dependente, né, do semicondutor, como a gente ouve isso refletindo na indústria automobilística mundial, né, não só aqui no Brasil, mas como nós temos as motocicletas de menor cilindrada, né, com menos necessidade de utilização de chips eletrônicos, então a gente tem mais flexibilidade também na medida em que o nosso índice de nacionalização ele é bastante elevado. Então, isso permite a gente ter mais flexibilidade nisso. Mas a cadeia logística, né, olhando os fornecedores brasileiros e também estrangeiros, ainda está bastante complexa, né? Então, apesar do número positivo, ocorrências de problemas de substituição de produção de um modelo em relação a outro, são diários, né? Que são coisas que cada marca que está aqui presente, as nossas sociedades aqui sabem o desafio que encontram dia a dia para conseguirem ter atingido esse resultado. Olhando o número e o percentual de crescimento, pode transparecer que seja uma coisa, está tranquilo, vocês estão atendendo a demanda, e, na verdade, os desafios nas plantas de produção têm sido enormes.
Só aproveitar, Marcos, até para a questão do número de funcionários, só para deixar registrado, que agora a gente já, obviamente, está numa situação muito mais tranquila da pandemia, mas até julho, que é o último número aí, todas as indústrias associadas, ele vem, né, obedecendo o protocolo muito rigoroso que foi implantado de segurança sanitária, distanciamento. Então, tudo isso afetou muito o ritmo de produção. E esse ritmo de produção, obviamente, ela vem agora se flexibilizando. Então, com isso, mesmo com o mesmo número de, vamos falar, de funcionários, você acabou tendo uma flexibilidade de produzir mais. Então, por isso que a gente também não tem uma proporção direta, né, do crescimento do volume de produção com mão de obra. Até só para lembrar, né, o quanto foi bastante complicado a gestão durante a pandemia, que até julho a gente realmente tinha muitas medidas ainda sem flexibilização. É só para deixar registrado, ok? Pergunta da revista do PIN de Manaus, para o Ciro Gazola. Quais são as ações da Braciclo para ampliar as exportações de bicicletas para os países da América do Norte? Vamos lá, exportação. O Brasil ainda tem, para o caso diferente de motocicletas, que nós já temos uma taxa de exportação aqui dentro da América Latina, nossa capacidade industrial do Brasil hoje atende muito mais aqui do que tem a capacidade de, diretamente falando, competir com a cadeia asiática e com os seus custos estruturais para poder exportar para fora. Temos alguns casos, o percentual é baixo, principalmente em bicicletas infantis, em alguns modelos específicos em que temos exportação, mas é ainda um desafio, enquanto nós temos uma realidade em que 70% de todos os insumos da cadeia global vêm de uma região só. Então, temos exemplos até de empresas que hoje participam, são associadas, nossas que já têm, né, começaram a fazer produção, particularmente de quadros para exportação. Existem oportunidades em curso, mas não é algo estrutural que permitiria uma exportação plena no segmento de bicicletas. Mais uma pergunta. Lídia. Bom dia, meu nome é William Cruz, eu represento o projeto Vadbike, que trata principalmente da mobilidade por bicicleta nas grandes cidades. Minha pergunta é para o secretário, eu gostaria de saber se vocês têm números, porque a gente tem bastante números sobre o uso da motocicleta, até pela quantidade de motocicletas que a gente tem em circulação no país. A gente também tem bastante bicicleta, mas o uso acaba ficando invisibilizado, principalmente nos números, apesar de também ter muita gente. Eu gostaria de saber se vocês têm números sobre a sinistralidade no uso da bicicleta, sobre mortes de ciclistas e sinistros com ciclistas, e se há projetos em andamento para reduzir esses números. Bom, a bicicleta também é um meio de transporte, né, que vem crescendo cada vez mais em todo o país. Já como foi bem apresentado pelo Ciro aqui, os números em relação à demanda, a forma de enfrentar a mobilidade urbana no dia a dia das pessoas, não só como lazer, como esporte, mas principalmente como uma atividade. Então, isso tem trazido muita atenção por parte dos órgãos reguladores em relação a isso. O Penatrans, ele contempla, sim, né, ações voltadas aos ciclistas, tem em todos os pilares, não só na parte de fiscalização, né, quanto ao respeito por parte dos outros veículos, as campanhas educativas. Nós temos também a questão da infraestrutura, apesar de serem, né, ações de responsabilidade dos poderes municipais, né, porque quem geralmente cuida do trânsito urbano, mas também nas rodovias e, quando possível, a implementação de ciclovias. Então, há uma série de ações voltadas para a segurança dos ciclistas. E a questão da estatística, a gente, em 2021, desenvolveu um chamado sistema RENAEST, que é o Registro Nacional de Acidentes e Estatística de Trânsito. Havia uma previsão no Código de Trânsito, desde 97, que houvesse uma base nacional consolidada. Então, essa base, em 2021, ela foi instituída. Nós ainda estamos em fase de implementação. Todos os 27 unidades da federação já enviam esses dados. E, diferentemente, né, dos dados que tinham até então, que se contabilizava somente o número de internações, o número de óbitos em relação ao trânsito,
Essa nova metodologia, ela prevê, inclusive, o envolvimento, os veículos envolvidos, situações do acidente, como dia, horário dia da semana, o horário, de noite, de dia, se havia chuva ou não, iluminação. Então, aspectos mais relevantes sobre o acidente em si, de modo que a gente possa, então, aferir aí quais são os principais fatores, as principais condições e atuar de maneira preventiva. Então, esse sistema, ele foi implementado em 2021, a gente, então, está ainda em fase de desenvolvimento, né? Não temos ainda esses números bem refinados de um modo consistente, mas a cada mês que passa, a gente recebe essas informações de todos os estados, e de modo que a gente possa trabalhar de uma maneira mais efetiva. Ainda o número de letalidade envolvendo ciclista ainda é baixo, né? Comparado principalmente aos outros segmentos, mas é preocupante. Como eu disse, nenhuma morte é aceitável. Então, a atenção a tudo isso, né, a todos os segmentos, principalmente os mais vulneráveis, que são exatamente os ciclistas e pedestres, né? Então, essa é uma preocupação. As ações do ano de 2021, 2022, contemplavam ações voltadas para o ciclista. Durante a Semana Nacional de Trânsito, no dia 22, é o Dia Mundial Sem Carro, então, ou seja, várias cidades do país promoveram ações voltadas para o uso da bicicleta. E amanhã vai ser publicada a resolução CONTRAN número 980, que traz os temas e o cronograma das ações educativas para o ano de 2023. Então, nós temos lá uma preocupação predominante com a motocicleta, por conta até desse fator, esse alto percentual de mortes e envolvimento em acidente. Então, a gente tem ações muito voltadas para isso, mas tem também ações específicas para o ciclista. Então, amanhã, a partir de amanhã, a gente já pode acompanhar aí a publicação do CONTRAN, e eu já adianto para vocês o tema, né? Esse ano foi Juntos Salvamos Vidas, o tema escolhido para 2023 é No Trânsito, Escolha a Vida. E tem um olhar muito específico, muito especial para os mais frágeis, os mais vulneráveis, que são pedestres e ciclistas. Próxima questão. Oi, Eduardo Laguna, da Agência Estado, aqui. Tudo bem, Marcos? Bom dia. Vocês apresentaram aqui projeções mais positivas, né, sobre produção, mas, ao mesmo tempo, reconhece que ainda há uma limitação de oferta. Como que está a situação de tempo de espera na rede, se é um tempo ainda considerável de espera, se é um problema mais localizado em baixa cilindrada e scooters, né, pelo que a gente tem acompanhado. E gostaria também que vocês comentassem sobre como que está a temperatura de demanda depois de aí um ano de aumento de juros, né, no mercado, e alguns setores também apontando seletividade dos bancos na liberação de crédito, se esse ambiente de maior restrição no acesso a crédito já tem efeito também na demanda. Bem, se a gente olhar, né, a volumetria, acho que eu talvez tenha falado agora há pouco sobre isso, mas estimando a nossa produção atual, na baixa cilindrada, como ela tem uma fatia um pouco superior a 80%, a gente estima que seja 100 mil unidades de espera, né, de perspectiva. Tem uma fila de consorciados contemplados aguardando, né, uma fila significativa, e muitos consumidores também que procuram na modalidade crédito, como você falou, crédito bancário, apesar de fato, ele, não diria mais estrito, eu diria que a piora do cenário, né, como um todo, né, principalmente, né, a gente tem visto os indicadores de recuperação de empregos, o que é muito positivo, mas, por outro lado, é um emprego ainda de muita baixa qualidade em termos de remuneração, né, de baixa remuneração, e não consegue essa remuneração recompor a perda de compra, né, da grande maioria dos brasileiros que são potencialmente consumidores das motos de menor cilindrada. Então, de forma que, com o achatamento da renda, né, dessa população, e até mesmo o endividamento, né, a ampliação, a gente vê
nos noticiários dos órgãos que monitoram, né, esse indicador, é que ele tem sido um crescente, né, um endividamento cada vez maior. A inflação, apesar de estar arrefecendo, ela é ainda muito fortemente, o bolso desse consumidor é muito fortemente impactado pela inflação de alimentos, moradia, né, e vestuário. Então, de forma que existe assim um cenário ainda bastante cinzento, né, em relação, e para isso se reverter, depende muito da recuperação da economia brasileira, né, essa é a expectativa de todos nós, né, de toda a sociedade, né, que de fato o Brasil volte a crescer e conseguir principalmente a remuneração e recuperação da renda, né, do poder de compra do consumidor. E talvez isso esteja se refletindo, porque tem muita gente, né, querendo comprar motocicleta. Obviamente, a limitação é muito grande pela compra à vista. Portanto, as alternativas de compra são de forma parcelada, quer seja no crédito bancário, né, que é aquele cliente que ainda tem uma reserva adicional que possa dar de entrada, e comprar a motocicleta em até 48 meses, por exemplo. Mas também tem aqueles, como eu falei, do consorciado que não sequer tem o dinheiro de entrada, obviamente ele precisa da motocicleta, mas não tem como adquirir ela no momento e entra no consórcio com prazo de até 80 meses, o que viabiliza muitas vezes, né, esse sistema, o acesso à motocicleta para grande parte da população de menor renda ainda. Então, é o que a gente vê no sistema bancário, no sistema de crédito, que foi o que nos impactou inicialmente, aquela queda que eu falei de 2011, os 2, 3 anos seguintes, a gente foi fortemente impactado por isso, mas agora, de alguma maneira, né, existe uma certa disputa, né, por esse consumidor. Então, os bancos que atuam, né, que são bancos de montadora e alguns bancos de mercado no nosso segmento, hoje disputam a proposta dos nossos consumidores. Muito embora o indicador de aprovação, porque não é publicado esse número, mas o que a gente ouve, né, das instituições financeiras é que, de fato, houve uma redução mesmo. Ela foi pequena, mas houve, mas ainda como tem um contingente muito grande da população comprando, então, mesmo com esse indicador caindo, ainda a demanda está bem aquecida no crédito, né? Mas essa demanda caiu principalmente em função desse cenário, né, de piora, né, para o consumidor de uma forma geral. Questão aqui à direita da plenária. Bom dia, Marcos. Eduardo Albas, Borracha TV. São duas perguntas nessa mesma linha de crédito. Você tem o número de aprovação de cada 10? A gente não tem isso oficialmente, né? O que a gente ouve algo em torno de cada 10, há pouco tempo atrás, talvez 3 fosse aprovado. 3? 3. E hoje talvez esteja 2, um pouco mais, né? Então, a sensação, como eu disse, ela não é um número, não são números oficiais, né? Mas é que, conversando, né, nessas conversas informais com os agentes financeiros, é o que a gente ouve algo em torno disso, né? Agora, não há como mensurar de fato, mas existe uma percepção de piora. Dá para você mensurar, então, a porcentagem de consórcios, os consorciados, quantos representam na venda mensal ou anual? Não tenha dúvida, né? A modalidade consórcio, ela é uma modalidade que praticamente se funde com a história da motocicleta. Porque o crédito bancário é algo relativamente recente, secretário, no nosso segmento. Eu diria que, muito embora isso esteja presente no setor automotivo a longa data, né, mas na motocicleta, ela começou meados dos anos 2000 para cá. Então, vamos lá, 20 anos, nós estamos falando. É um período relativamente pequeno. E que, antes disso, só tinha 2 opções. Ou era o consórcio ou era a vista mesmo, né? Então, hoje, a gente estima que o mercado brasileiro desse 1.350.000 que a gente vai comercializar, 1/4 dele é vendido através do sistema consórcio. Então, é um volume
significativo e bastante relevante para o nosso segmento. Muito obrigado, Marcos. O Ciro tem um compromisso agora na sua agenda internacional e vou pedir a liberdade aqui de furar a fila. Uma última questão ali da Renata, por gentileza. Bom dia. Eu sou Renata Falzoni, sou de uma rede social chamada Bike é Legal, que tem canal de YouTube, Instagram e tudo mais. E a pergunta não é para você, Ciro, querido. Não é que você esteja dispensado, mas eu tenho duas perguntas para o Fred. Saia justa, hein, Fred? Seguinte, desde, acho que 2000, me ajuda, William Cruz, a ABNT, ela não recomenda mais da palavra acidente. E o senhor, que é um representante do Ministério de Transporte, continua usando esse termo. Então, eu gostaria... A primeira pergunta é, se existe uma intenção desta nomenclatura vir por terra, uma vez que ela induz uma predisposição a entender que foi tudo um acidente, que a gente não pode fazer nada, e que as coisas vão acontecendo. E no Visão Zero, como o senhor bem falou, a gente não pode mais estar tolerando o que tudo fica por Deus dará, o acidente, assim foi. Então, se existe uma determinação de se eliminar esse uso corriqueiro da palavra acidente e modificá-lo por incidente, atropelamento, colisão com fuga e por aí vai. E a segunda pergunta também para o senhor, Fred, é o seguinte: aqui na cidade de São Paulo, quando nós tivemos um embate muito grande na redução da velocidade máxima nas marginais, com ganho de velocidade média, que é a ferramenta número 1 do sistema Visão Zero, de você abordar o gerenciamento da mobilidade para conseguir, de fato, reduzir as mortalidades no trânsito, houve um embate muito grande aqui na cidade e saiu um número muito importante, que é que... Estou falando isso em relação a essa política positiva de premiar quem não é multado, que é legal. Então, veja bem, entende-se que 70% das CNHs aqui em São Paulo não tem nenhuma multa. E que mais de 50% delas recaem em menos de 5% das CNHs. Então, eu pergunto se também não a gente tem que fazer, além de uma política pública de valorização daquele que não tem nenhuma multa no seu cadastro, também uma punitiva com muito mais eficiência no sentido de coibir esses menos de 5% dos CNHs que matam. E matam quem está numa motocicleta e quem está a pé ou de bicicleta, que esses são os maiores vítimas. Aqui na cidade de São Paulo, a gente sabe que 12% das mortes estão entre passageiros e condutores. O resto tudo não estava dentro de um veículo motorizado de grande porte, estava sobretudo em motocicletas e a pé e de bicicleta, sendo que quem está a pé representa uma grande porcentagem das mortes no trânsito. Então, duas perguntas. Visão Zero, retirando a palavra acidente do nosso dia a dia, do nosso vocabulário, obrigado. E, segundo, políticas também de coibir a ação de menos de 5% dos condutores, que são os que de fato matam. Quando você falou saia justa, eu fiquei até preocupado. Essas duas estão boas, está tranquilo. Quando você falou em saia justa, as perguntas saia justa, eu fiquei preocupado. Mas que as políticas anunciadas sempre estão para quem está no veículo motorizado e não para quem está fora dele, né? Mas são duas tranquilas. Primeira, a questão é muito simples. Na lei, no Código de Trânsito Brasileiro, ainda existe, o termo utilizado é acidente, né? Então, se fala em acidente. A ABNT aprovou aí numa norma, é bom frisar que as normas da ABNT, elas não têm poder legal vinculadas, né? Ou seja, a lei precisa fazer referência a uma norma da ABNT, apesar de ter toda essa base técnica, mas ela não é vinculante assim em termos de aplicação. Então, o código, que é o ordenamento jurídico do trânsito, ainda usa o termo acidente. Então, por isso, e eu me baseio todos os meus pronunciamentos na legislação, então ainda é isso. Então, a ABNT usa sinistro, né, o termo sinistro de uma maneira que, defendendo, com a qual eu, como especialista em trânsito, concordo, certo? Mas, como secretário nacional, eu preciso ainda utilizar a expressão, o termo legal, que ainda é acidente. Então, só essa explicação. Com relação à questão da punição, né, dos infratores. O Código de Trânsito Brasileiro é uma das leis mais rígidas de trânsito do mundo. Quando se fala em, por exemplo, tolerância
zero para combinação álcool e direção, vários países no mundo admitem um percentual. Aqui é zero mesmo, né? Ou seja, qualquer gotinha aí de álcool que foi detectada pelo etilômetro, isso aí já prevê uma infração de trânsito, e dependendo do limite um pouco acima de 0,3, já é um crime de trânsito. Então, a legislação é muito, muito rigorosa. O Congresso Nacional constantemente apresenta projetos de lei e tem tentativas de enrijecer ainda mais a natureza dessa infração, caracterizando gravíssima. Ou seja, há até, no meu ponto de vista, uma desproporcionalidade. Então, ou seja, tudo é grave, tudo é gravíssimo. Se a gente falar, pô, mas no trânsito tudo é assim, mas acaba que a gente perde a dosimetria. É igual criança. A criança derramou um copo, uma água no tapete, se você der o mesmo castigo para ele, se ele for lá e tacar fogo no quarto, acho que, assim, não tem sentido. Então, quando se concebeu o Código de Trânsito, havia uma gradação, e isso vem se perdendo ao longo do tempo. A gente tem, inclusive, uma proposta de fazer um estudo em relação à revisão de toda essa proporcionalidade, para que a gente, de fato, aquilo que a penalidade grave, gravíssima, seja aplicada naquelas condutas realmente que coloquem em risco mais a vida do cidadão. Dentro desse processo de revisão, o projeto de lei que foi encaminhado pelo presidente Bolsonaro em 2019, que foi a primeira vez que se revisou o CTB, desde que ele foi sancionado em 97, havia exatamente alguns termos em relação a isso. Por exemplo, a questão da advertência por escrito. Então, hoje, muitos talvez aí possam já ter recebido alguma advertência, infrações leves ou médias, exatamente nesse sentido, em vez de aplicação da penalidade, a multa pecuniária. Qual que é o propósito disso? Um dos propósitos disso é exatamente desonerar, assim, tirar aquele excesso de processos administrativos que os órgãos de trânsito têm constantemente para serem julgados e para serem tramitados. Resultado, os órgãos muitas vezes, não têm condição de atender a tudo. As penalidades prescrevem e aí, às vezes, dá essa sensação de impunidade. Ou seja, a multa tem um prazo de 5 anos para ser aplicado, o cidadão recorre, tem um efeito, aquele efeito de postergar, entra com uma defesa prévia, depois recurso em primeira instância, recurso em segunda instância, e esse processo moroso, às vezes faz com que dê essa sensação de impunidade. Então, um dos propósitos é esse, de trazer efetividade na aplicação da pena. Outra coisa as recentes mudanças que foram feitas em relação à notificação. O sistema de notificação eletrônica, ele traz essa vantagem. A celeridade e a redução dos custos no envio da notificação para o infrator. Isso ganha tempo também, acaba que o índice de conclusão dos processos administrativos aumenta, melhora. A notificação eletrônica tem uma possibilidade de o infrator admitir o cometimento da multa, abrir mão do direito de recurso e pagar, então, a infração com 40% de desconto. Então, ele ganha, porque a multa é menor, o órgão de trânsito ganha porque expede por meio eletrônico, e não tem o custo administrativo de um processo, de um recurso, dá mais celeridade. Então, isso foram mudanças incorporadas recentes. Era facultativo o órgão aderir ao sistema de notificação eletrônica, então, em 2019 e 2020, ele tornou obrigatório, e agora, numa última alteração, ainda esse ano aqui no CTB, agora vai ser obrigatório para o cidadão também, a partir de 2027. Então, ou seja, todas as notificações vão ser por meio eletrônico, meio que acabando com o papel. Isso vai trazer, então, pretende-se, né, o objetivo é trazer mais aplicação mais rápida das penalidades e a gente ter, de fato, aquele rigor em cima do condutor quanto mais. Está salvando, é isso que eu disse. Os números estão reduzindo. A frota aumenta, a população aumenta, mas o índice vem caindo, ano após ano. E nós entendemos que num ritmo que ainda não é o esperado, o admissível. Não vou nem dizer que não é admissível. Essa é a meta do plano. Então, a gente buscou trazer uma ação coordenada, como eu mencionei, e os resultados vão acontecer. Eu não tenho dúvida nenhuma, porque a vontade do gestor existe. Esse foi um fato que eu experimentei em todas as 27 unidades da federação, independente de partido político do governante, independente de ideologia,
mas todos, sem nenhuma exceção, manifestaram ali e vem atuando de modo a reduzir acidente. Essa é uma política que ela é apartidária. Então, a gente teve esse engajamento, tem método, tem, então, ações efetivas, tem monitoramento, ferramentas para gestão e acompanhamento da implantação. Ferramenta sistematizada, que já é disponibilizada para todos os gestores, que eles possam lançar. Nós temos um grupo, uma câmara temática do CONTRAN especificamente para acompanhar isso. Então, o caminho, ele de fato está bem pavimentado e bem estruturado. Os resultados, eu não tenho dúvida nenhuma que eles vão acontecer. Muito obrigado, secretário Frederico Carneiro. Próxima questão, por gentileza, à esquerda. Olá, boa tarde, Marcos, secretário, Paulo, Arthur Caldeira, aqui da Infomoto. Marcos, você está falando sobre projeções e equilibrar a produção. Uma pergunta, a partir de janeiro de 2023, entra em vigor a 5ª fase do Promote. Tenho 2 perguntas sobre o assunto. Primeiro, já está fechado aí o que vai mudar, como é que vai mudar? Queria que você desse uma explicação sobre isso. E a segunda pergunta é de que forma isso pode impactar aí a produção e a venda de motocicletas no Brasil. De fato, ele está programado, sim, a indústria está preparada, vai ser uma implantação gradativa a partir de janeiro do ano que vem. Os modelos, novos modelos que estão planejados para serem lançados, e serão muitos, já estarão adequados a esse programa, né? Ele é bastante complexo, né, sem dúvida nenhuma, que vai já exigiu investimentos, né, certamente impactará os custos, né, de produção, mas a nossa expectativa com o crescimento é que isso, com o crescimento do plano de produção, é que, de alguma forma, seja mais diluído, né, esses custos, e diminuindo, assim, o impacto de aumento de preço ao consumidor. Essa é a nossa expectativa. Mas acho que o maior desafio desse projeto, né, é que ele terá um equipamento que terá um autodiagnóstico, né, que vai informar, né, para o consumidor como é que está a motocicleta dele, né, e o tratamento dos gases, né, para evitar com que haja evaporação, né, de todo o processo, né, desde o armazenamento do tanque, do combustível, até a saída do gás em si. Terão várias questões de necessidade de investimentos técnicos, né. Ele é um pouco mais complexo, se tivesse isso, você tem algum dado aí, Paulo? A gente até tinha trazido para vocês aqui, na nossa apresentação, mas... Não, a gente não trouxe ainda. Mas, de uma maneira bem simples, resumidamente, o Promote M5 nada mais é que uma evolução do M4, que é a atual fase, né? Primeiro, que é aperfeiçoamento. A partir de 2023, o nível de emissões de CO2 e outros gases, ela tem um percentual a ser reduzido e, obviamente, maior calibragem dos motores, todo o ajuste de exaustão. E um equipamento que, como disse o Marcos, né, é o diagnóstico, é o BD, uma fase, porque são várias fases. Então, janeiro, uma fase 1, onde vai ver esse equipamento, que vai apontar irregularidades, eventual irregularidades na manutenção, ou necessidade de manutenção, principalmente da questão vamos falar do escapamento, onde está principalmente a parte onde a gente tem o catalisador. Então, essa primeira fase, que é parte de janeiro, ela vai ter uma segunda fase, que é janeiro de 25, né? Então, a gente vai ter esse período para realmente ir avançando em outras tecnologias. Mas eu diria o seguinte, que o M4, que é hoje, e essa M5, né, nós estamos falando aí, secretário, de níveis, né, igual ou até superior à Europa. Então, tudo isso já vai trazer uma questão do ambiente, um benefício muito, muito grande. Só para você ter uma ideia, desde o início do programa do Promote até o M4 e o M5, nós vamos ter mais de 90% de redução de CO2 feito nos nossos produtos, né, que inclui essa tecnologia. Então,
Então, é bastante significativo. Então, só para complementar, Tosso, a gente pode encaminhar para você o dado técnico que você pediu, né, do o que vai impactar em termos de emissões e outras coisas ligadas ao novo modelo. 3 novos modelos, 2025, todos. Todos os modelos, exatamente. Isso aí. Perfeito. Próxima questão à nossa frente aqui. Boa tarde a todos. Som. Eu não tive o retorno, acostumado a ouvir. Primeiramente, eu sou o Dino Benzatti, do programa Momento Moto, Grupo Record. 2 aspectos interessantes. Estarmos aqui todos juntos hoje, muito bom, né? Afinal, nós escapamos todos de uma pandemia e vivos, né? Isso é muito bom. Eu estava vendo aí o nosso secretário nacional, Frederico, falando com muito entusiasmo, né, a respeito desses números, e nós aqui estamos contentes, porque a faixa azul já era um anseio nosso como motociclistas e como jornalistas também. Desde a época que nos tiraram lá aquela faixa que a gente já tinha e tudo mais, eu acho que está num bom caminho. Mas tem um outro aspecto aqui, já que nós estamos falando em nível nacional, né, Frederico, e você não é da sua pasta, mas será que não está na hora de nós fazermos uma ação tão poderosa quanto essa que você está aí estabelecendo, de uma frente nacional de um problema muito grave que nós temos? Eu diria até que é um problema assim, com índices epidêmicos, que é o roubo de motocicletas. Não está na hora de nós nos unirmos e fazer algo nacional para coibir isso ou para acabar com isso de uma forma? Porque os números que nós temos de moto também caem em função disso. Eu conheço muitas pessoas e eu recebo assim e-mails de muitos telespectadores que adorariam ter uma motocicleta, mas eles morrem de medo pelo assalto, né? Poderíamos fazer alguma coisa nesse sentido? Existem, né, estudos e grupos de trabalho já tratando da questão de roubos e furtos de veículos, não só de veículos, mas como cargas também. Um forte aliado em relação a isso é a tecnologia e inteligência. Então, a Secretaria Nacional de Trânsito, ela é responsável pela gestão das principais bases relativas a trânsito, né, que são de veículos, condutores, infrações e agora o recém-criado de estatística de acidente. Então, a gente tem já tratativas e um acordo de cooperação técnica com a Polícia Rodoviária Federal e com o Ministério da Justiça para prever o compartilhamento dessas bases de dados, principalmente relativas a veículos. Então, de modo que um veículo tenha sido roubado ou furtado e aí lançado no sistema da segurança pública e haver o compartilhamento, a integração entre as bases, de modo que aquele veículo seja identificado e possa ser utilizadas câmeras de monitoramento, né, para poder, então, identificar e detectar esses veículos que venham a ser furtados. Eu falo pela PRF, que é o órgão do governo federal, ligado a trânsito e segurança pública. Então, nós temos já algum sistema, por exemplo, o Alerta Brasil, que é um sistema que já está em operação pela PRF e atua com muita eficiência nas rodovias federais. Então, tem vários pontos de câmeras de monitoramento e toda a base deles é alimentada pela segurança pública e pelo trânsito. Então, lá furtou um veículo, qualquer que seja a natureza, caminhão, ônibus, motocicleta, inclusive, aquela placa ali fica registrada, faz a leitura da placa, todos os veículos que passam, e aí faz o cruzamento, né, a leitura da tecnologia de OCR, né, leitura ótica. Então, no posto seguinte da Polícia Rodoviária Federal, já há o alerta, aqueles policiais, então, fazem a abordagem nesse veículo. A tecnologia, então, vem nesse sentido, de trazer eficiência, porque o poder de fiscalização, ele depende muito disso, de capilaridade, né? Os efetivos, às vezes, não são suficientes para cobrir todas as vias, então o uso da tecnologia, sobretudo com câmeras e compartilhamento da base de dados, tem sido feito, né? Então, a Secretaria Nacional de Trânsito, inclusive, participa de um grupo de trabalho, como você mencionou, é pilotado pelo Ministério da Justiça, então existe esse grupo, sim. E, como eu disse, a saída, eu vejo, é na tecnologia e no compartilhamento de informações. Porque nas grandes cidades, eu até entendo nas saídas para as rodovias, né? Mas dentro das cidades, a coisa é epidêmica mesmo, né? A gente convive com isso diariamente. Não tem um final de semana que nós não temos um amigo que perdeu uma motocicleta dentro da cidade ou nas rodovias.
enfim, quando eu digo que a epidemia é algo que deveria ser tratado mesmo com muita força, né? Porque está difícil para todos nós, né? Aí tem a questão do pacto federativo, né? Então envolve muito estados e municípios, mas há política, sim, com certeza, por parte do Ministério da Justiça em atuar junto a esses órgãos. No Distrito Federal eu conheço também usando câmeras de monitoramento, né? Então as vias são monitoradas e utilizadas assim, de modo que a gente chama de fiscalização responsiva, né? Então, não adianta parar todo mundo. Então você vai realmente naquele caso lá, uma ocorrência que já é identificada com caso de roubo ou furto de veículo. Muito obrigado. Próxima questão. Olá, Amanda Pagliari, do portal Mulheres de Moto, do canal Motoplay. Eu queria parabenizar pela iniciativa da faixa azul, eu, inclusive utilizo, muito boa. E minha pergunta é a seguinte: começou em caráter experimental, gostaria de saber se ainda é experimental ou já é definitiva, e se tem pretensão de estender ali pela Washington Luiz, né, a faixa até todo o corredor norte-sul, e se tem previsão de colocar em outras avenidas de São Paulo. Bem, na verdade, está sacramentado, né, da 23 de maio, se eu não tivesse, não teria avançado, né, para outras. Conversando, né, com os responsáveis, né, pelo CT aqui de São Paulo, a intenção é expandir mais de uma forma gradativa e bastante consciente, e principalmente, né, ratificando a cada passo, né? Então, 23 de maio ficou alguns meses aí, né? E como é que eu falo? Alguns meses pensando, né, e monitorando essa avenida, e agora na Avenida Bandeirantes não vai ser diferente, né? Foi implementada, a expectativa é altamente positiva de todo mundo, né, de todos os envolvidos, de forma que a gente consiga ter sucesso, né, a expectativa de ter sucesso nela também, e avançar para outras avenidas aqui em São Paulo. Permite complementar. Então, esse tipo de sinalização ela não é prevista internacionalmente, né? Então, exatamente o que está se buscando é fazer um experimento e isso possa ser incorporado de modo definitivo, né? Ou seja, haver uma previsão legal dessa sinalização na cor azul para motocicletas, né? E aí ficar caracterizado isso. Aí o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, regulamenta esse tipo de solução, esse tipo de dispositivo, e a partir daí fica a cargo de cada órgão responsável pela via. Então, nós estamos falando em vias urbanas, então geralmente são as prefeituras municipais, né, e o órgão específico de trânsito. Então, no caso aqui de São Paulo, a CET ela vem trazendo isso, né, incorporando trecho a trecho, e por quê? O uso da faixa azul ele não é assim, não se aplica a toda a via. Então, tem que se fazer uma análise, uma avaliação sobre o volume de motocicleta, a largura da via, ou seja, porque às vezes você, para incorporar uma faixa ali de 1 metro, 1,20 m, você espreme as demais. Então, você gera insegurança para os outros veículos, né? Então, trafega ônibus e caminhão, que são veículos mais largos, você tem esse problema. Outro ponto muito importante, que é um dos fatores de sucesso da faixa azul até o momento, é a questão da sinalização ser adequada. O motociclista precisa saber de que aquela faixa existe e que aquele corredor, a velocidade limite da via deve ser observada, porque a intenção não é criar um corredor, vamos dizer, porque o cara possa... uma via expressa, não é. E a experiência tem mostrado que aqueles motociclistas que utilizam a faixa azul, o rendimento, a fluidez tem sido excelente e o acidente está aí, né? Comprovado os números que 0 morte durante esse período. Então, o processo é assim. Então, o órgão, todos os órgãos que tiverem interesse, solicitam, esse tema ele é debatido na Câmara Temática, então os especialistas avaliam, olha, há possibilidade, porque às vezes a gente tem uma sinalização experimental que ela pode parecer, ganha num lado, ganha em fluidez, mas ela coloca em risco a segurança. Então, o CONTRAN precisa validar isso. Então, nesse caso da faixa azul, há perspectiva sim, a CET já sinalizou que pretende expandir para outras vias em que seja possível, que tenha dimensões suficientes para fazer,
né, tenha um fluxo de motocicleta que justifique, ou seja, locais em que há gargalo, em que há congestionamento. Então, isso tudo vai depender de caso a caso, mas a ideia é expandir, sim. Tá? E agora, como eu disse, para hoje vai ter a questão noturna, então vai trazer melhorias ainda na sinalização. Próxima questão, por favor. A questão para o Frederico também, Rogério Viduedo, eu sou do Jornal Bicicleta, sou freelancer do Estadão Mobilidade também. Eu queria que você comentasse uma reportagem que saiu hoje na Folha de São Paulo sobre a Polícia Rodoviária Federal. Durante esse governo atual, né, desse presidente atual, subiu o efetivo de 9.940 para 12.356 pessoas, né, na Polícia Rodoviária Federal. E, apesar disso, as mortes nas rodovias subiram de 5.271 para 5.381, isso de 2018 a 2021. E os testes de alcoolemia caíram para 300 mil por ano. Em 2019, chegaram a ser 2,5 milhões. Ao mesmo tempo, os veículos fiscalizados também sofreram uma redução no número. Como que o senhor vê esse tipo de atitude da Polícia Rodoviária Federal não fiscalizando, a questão de retirar os radares móveis, e como que a Senatrans faz ao pedir para os entes federativos e as prefeituras aumentarem a fiscalização, porque a gente sabe que não adianta ter uma lei muito boa, que é o Código de Trânsito Brasileiro, que a OMS recomenda, coloca lá no site sobre mortes no trânsito, né, da OMS, está lá, o Brasil é um dos melhores nesse ponto, do capacete, da lei para uso de álcool, né, contra álcool, mas se não tem fiscalização, não adianta. Como é que o senhor vê esse tipo de informação, né? Por exemplo, infrações da Polícia Rodoviária Federal caíram de 7.300.000 em 2018 para 5.241. E o total de infrações, isso aí só infrações de velocidade. Isso quer dizer que não está sendo fiscalizada a velocidade. A gente sabe que a velocidade é primordial, né? Abaixo de 50%, de 50 por hora, a gente sabe que uma pessoa consegue sobreviver, acima não consegue. É isso. Bom, esses números aí a gente precisa se debruçar sobre eles, porque a Polícia Rodoviária Federal vem registrando o maior número de apreensões de roubo de carga, de drogas, tem efetuado diversas operações na área de fiscalização de trânsito. Esse efetivo que você colocou, né, foi recente, 2 concursos aí tiveram um aumento, foi bem recente, essas turmas foram formadas, uma teve agora, uma em final de 2021, outra agora em 2022. Então, esse expressivo aumento, então, é de certa forma recente, e esses números, então, vão ser refletidos nos próximos indicadores de ano de 2021 e 2022 que nós temos. Outro ponto que tem que se considerar, 2020 e 2021 nós tivemos a pandemia. Então, a questão as recomendações sanitárias, elas impactaram as abordagens por alcoolemia, porque é uma fiscalização que é realizada exatamente com contato com a pessoa. Então, a gente havia alguns pontos de dificuldade de aplicação dessa penalidade por alcoolemia. Mas os números vêm caindo, então é isso que eu estou dizendo. Os dados têm revelado uma redução do número de acidentes, né, e a gente teve assim, alguma coisa, o acidente diminuiu por conta, na pandemia, teve um ligeiro aumento em alguns locais, por conta exatamente da redução do tráfego. Então, isso permitia um aumento de velocidade. Não houve a redução, a eliminação dos radares móveis, de forma alguma. Teve uma resolução do CONTRAN que definiu, exatamente regulamentou a utilização desses equipamentos. Sobretudo quando havia trechos em que havia uma redução drástica de velocidade, uma via então de 80 km por hora e sem nenhum aviso ao condutor, uma fiscalização de 40 ou de 60. Então, a regulamentação veio no sentido de trazer essa orientação para o condutor, porque o propósito maior não é multar aquele condutor que está com excesso de velocidade, é fazer com que ele diminua a velocidade. Essa é a grande política de fiscalização. Não é arrecadar, não é aplicar penalidade, mas sim fazer com que o condutor cumpra a legislação,
cumpra as regras e respeite os limites de velocidade que são estabelecidos. Então, às vezes, uma viatura de uma polícia, quando está sendo colocada numa rodovia, a simples presença dessa viatura já é um fator de inibição daquele condutor de cometer infração. Então, os números de infrações reduziram por conta da pandemia, os números de mortes no trânsito vêm caindo ano após ano, isso aí é fato, os dados do DataSUS, que é o Ministério da Saúde, uma base de dados do Ministério da Saúde, que é a base oficial que contabiliza o número de mortes no trânsito, porque, como eu mencionei, o Registro Nacional de Acidentes Estatística desenvolvido pela Senatran ainda está em fase, né, de maturação na consistência dos dados. E também, como eu mencionei, a Polícia Rodoviária Federal tem firmado diversos acordos de cooperação com a Secretaria Nacional de Trânsito em busca da disponibilização dos dados para trazer mais eficiência, eficácia e resultado nessas fiscalizações. Então, a malha rodoviária no país é extremamente extensa. Esse número, esse efetivo de policiais que você mencionou, ele ainda não é o ideal para se cobrir toda essa malha. Então, a gente tem não só a questão de acidentes, mas a questão do contrabando, do roubo de cargas e de veículos nas rodovias. Então, é uma instituição que divide atribuições de segurança pública e de segurança no trânsito. Então, o uso da tecnologia, o uso da informatização, de câmeras e dados e inteligência é o que tem sido aí o grande caso de sucesso dessa corporação. Então, ela vem sim mostrando cada vez mais, nunca houve um tamanho resultado e eficiência nas ações da Polícia Rodoviária Federal como nos últimos anos. Bom, aí como eu falei, as cidades, a competência para fiscalizar é de cada órgão municipal de trânsito, né? Os DETRANS atuam no âmbito estadual, geralmente na questão de registro de veículos, habilitação de condutores. A gestão da fiscalização de trânsito, não só da fiscalização, mas da engenharia, da organização do trânsito e da consequente fiscalização, fica a cargo do órgão municipal de trânsito. Então, há diretrizes, há uma legislação, há um plano nacional a ser seguido, com todas as ações, e aí compete a cada um dos órgãos atuar dentro da sua circunscrição, das suas atribuições. A Secretaria Nacional de Trânsito tem o papel de fazer a coordenação, a gestão disso, a orientação e suporte técnico para esses órgãos. Mas a responsabilidade pela fiscalização do trânsito urbano é de cada município. Muito obrigado, secretário. Devido ao horário avançado, nós teremos uma última questão. Acho que o microfone do Roberto, por gentileza. Alô. Aproveitando a rara presença de um representante do nosso governo, doutor Frederico, eu sou Roberto Agreste, da Rádio CBN. Nós temos uma questão aqui no Brasil que envolve os produtos, as motocicletas que saem das fábricas, que elas atendem à legislação que é mais rígida até daquela legislação inspiradora, né? O promotor é inspirado no euro, e aqui na questão dos ruídos, a gente tem, por uma nuance, uma coisa que até impede que alguns modelos que são vendidos na Europa sejam vendidos aqui no Brasil por conta dessa, digamos, maior exigência em cima da questão dos ruídos, que é muito importante. Porém, eu vejo que há uma dicotomia, um problema, um degrau. A gente tem que vender um produto que ele é mais exigente do que os vendidos em países que, digamos, desenvolveram a questão ambiental com antecedência, porém, não há a fiscalização posterior. Ou seja, a moto ela é vendida, ela tem que exigir, ela está atendendo super bem uma coisa que é importante em termos de ruídos, em termos de emissões. Mas aí o passo seguinte, ela entra no mercado e não há um controle subsequente daquele produto. Antigamente, aqui em São Paulo, existia o Controlar, em outros estados também, né? Mas isso não era muito popular, né? As pessoas não gostavam de ter que levar os seus produtos para serem verificados ano a ano. E eu, particularmente, acho isso muito importante, porque a frota envelhece e ela passa a emitir poluentes e ruídos cada vez mais. Inclusive, há uma popularização de furar o escapamento para... O catalisador não serve para nada, a moto anda mais sem o catalisador.
uma série de inverdades e de problemas. Então, gostaria de saber se há uma posição, do ponto de vista do governamental, para poder instituir, eventualmente, um controle em cima dos produtos nas ruas, porque acho que é injusto apenas exigir da indústria que ela venda um produto 100% e depois a festa do caqui, pode acontecer o que quiser. Obrigado. Bom, esse é um grande desafio na parte de regulação que nós vivemos aqui no Brasil. E, como eu mencionei, havia um arcabouço jurídico aí e normativo extremamente pesado, como você colocou. Em alguns casos, o rigor é tamanho até maior do que a norma original, né, que foi buscada lá fora. E isso nós temos vindo revisando juntamente com o setor. Quando eu mencionei essa construção de um diálogo, é exatamente nesse sentido. Porque o setor vem com demanda, olha, nós temos uma norma aqui que exige isso aqui, que é muito, muito pior do que aquela europeia que foi estabelecida. Há, de fato, necessidade, e a gente vem buscando exatamente dialogar e construir em conjunto alguma forma que seja uma legislação que, de fato, vai trazer segurança, de fato, vai trazer melhoria para o meio ambiente, mas que ela não vá onerar consideravelmente nem o setor produtivo e, consequentemente, o cidadão. Porque, às vezes, a gente busca uma norma ideal, mas ela não é aplicada. E aí, o resultado, ela vai colocar a população, ou boa parte dela, na ilegalidade. Porque não vai conseguir atender aquilo, não vai conseguir bancar, custear e como você falou, fiscalizar tudo isso. Então, para você ter uma ideia, a gente tinha, lá na Senatran, no início de 2019, 1.200 normas que foram enxugadas em 380, 400. Então, a gente teve uma redução aí significativa. Eram várias normas que tratavam, 6, 10 normas que tratavam do mesmo assunto. Então, isso deu uma enxugada. Boa parte delas, a gente foi revisada com o setor, atualizando em relação a normativos, trazendo assim o bom senso, a realidade brasileira, buscando uma padronização em todas as diferentes partes do país, porque não adianta você botar também uma norma que se aplica à cidade de São Paulo, mas no interior do Nordeste, às vezes, a gente não tem essa dificuldade, interior do Tocantins. Então, a gente vem construindo um trabalho em cima disso e buscando, sobretudo, a aplicabilidade dessa norma. E você foi num ponto muito importante, a dificuldade da fiscalização. Então, esse é um trabalho que nós temos que fazer em conjunto com os órgãos, como perguntou o colega ali, a respeito da fiscalização no âmbito urbano. Depende muito do órgão com responsabilidade sobre a via urbana. E aí a gente vem, essa conversa, ela envolve o setor e envolve a fiscalização. Fiscalização, olha, vamos colocar uma norma assim, é possível se fiscalizar, vocês têm elementos, têm condições, porque senão a norma não tem garra, ela perde ineficácia, gera uma sensação de impunidade, faz o que quer. Então, esse, de fato, é um desafio. A gente entende que calibrar o normativo seja uma das saídas, não é a única. Outro ponto é engajar, trazer tecnologia. Então, existe, por exemplo, no caso de ruído, tivemos lá no estado do Paraná, em Curitiba, uma proposta de um equipamento que mede emissão de ruído sem a presença do agente, por exemplo, igual um radar, né, um dispositivo que é instalado, tem similares a esse para a questão de emissão de gases, também para medir poluição. Então, existe já dispositivos dessa natureza, que então recebemos o pedido agora em setembro e será avaliado, incorporado lá para a possibilidade de aplicação, isso sem erros, porque é igual o etilômetro. Se a gente usa um aparelho que ele traz erros, uma margem de erro, ele não serve para aplicação de penalidade. Então, você vai aplicar uma multa num cara, e será que está errado, está aferido ou não? Enfim, são possibilidades. Outro ponto que também está sendo em discussão, estava na agenda regulatória de 2022, não foi possível concluir os estudos, vai ficar para o ano seguinte, que é exatamente a regulamentação dessas inspeções periódicas para veículos, não só na parte ambiental, que aí fica a cargo do Conselho do Meio Ambiente, o CONAMA, mas a parte de segurança veicular
que é responsabilidade do CONTRAN. Ainda esse ano a gente deve iniciar discussões sobre esse tema, envolvendo, né, empresas de inspeção, os órgãos de trânsito, a indústria, exatamente para a gente calibrar esse sentido. Na questão da idade da frota, existem já programas para incentivar a renovação de frota. Então, recentemente foi editado, por meio de uma medida provisória, o programa Renovar, que ele prevê benefícios e incentivos para os proprietários de veículos com mais de 25 anos para fazer a substituição, desde que destine o veículo para a reciclagem. Então, é um programa seguinte, eu tenho faseado, né, incorporado em etapas, a primeira para veículos pesados, caminhões, no primeiro momento, e depois ônibus. Então, o proprietário do veículo com mais de 25 anos, ele entrega esse veículo, dá baixa nele para desmontagem e faz a reciclagem das peças. Elas não podem ser, vamos dizer, revendidas, porque com a idade se coloca em xeque vamos dizer, a durabilidade e ainda a vida útil dessa peça. Então, ela deve ser, vamos dizer, descartada mesmo, reciclada. O veículo é dado baixa e esse proprietário ele tem incentivos para financiamento, ele tem alguns bônus, algum tipo de vantagens para poder trocar por um veículo mais novo. Então, são políticas assim, mais de longo prazo, né, principalmente porque elas têm um impacto econômico muito grande. Então, precisa ser feito de uma maneira bem planejada, bem faseada, e já está em fase de regulamentação esse programa Renovar, né, tem um decreto em vias de ser publicado aí por parte do Ministério da Economia, Governo Federal, que é quem vai regulamentar isso, e envolve a nossa parte, que é exatamente fazer a baixa, otimizar a baixa e destinar esse veículo para reciclagem. Então, essa é uma das formas que a gente vem colocando aí para frente em relação ao enfrentamento dessa questão da fiscalização desses veículos, seja por emissão de ruído ou por gases, ou também para a questão da componente de equipamento de segurança. Obrigado. Muito bem, estamos encerrando mais um encontro de imprensa Abraciclo. Nós gostaríamos de agradecer novamente a presença de todos os senhores, presencialmente ou virtualmente. Gostaríamos de destacar aqui a presença das nossas associadas, o nosso muito obrigado, assim como a presença do secretário nacional, Frederico Carneiro, da Senatran. Nossa estrutura de comunicação permanecerá à disposição de vocês para o esclarecimento de quaisquer dúvidas. E lembrando que o release completo já foi enviado, assim como o resumo dessa apresentação. Até a próxima e muito obrigado.